Boa tarde, estamos aqui mais uma vez a gravar mais um vídeo para o nosso canal no YouTube, tentando passar mais uma mensagem de Deus que o Senhor nos dá nessa tarde tão maravilhosa. Eu creio em que Deus tem colocado no meu coração. Creio que essa palavra também vai surgir efeito no seu coração. Conhecendo o nosso Deus do jeito que conhecemos, o nosso Deus não é um tirano, não é um ditador. Ele não faz nada às escondidas que venha afetar ninguém. Note, observe que até como os humanos, onde ele não precisa dar satisfação de nada para nós, ele mesmo assim nos fala do que vai acontecer. Certamente que se o Senhor não quisesse passar essas informações, Ele não o faria. Jesus, Ele tem amor por nós. O Senhor Jesus cuida de nós. Em Amós, capítulo 3, verso 7, o Senhor deixa falando lá, certamente o Senhor, Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, profetas. Sim, Deus explicou para eles de sua decisão e criar os humanos. Deus falou para eles que iria criar um ser onde ele seria testado nos caminhos de Deus e que depois que aprendessem a obedecer e amar toda a palavra de Deus, Deus os faria seres espirituais e lhes daria a vida eterna, como também poderes. Deus também explicou para eles que depois que eles entrassem em sua família espiritual, que os anjos iriam servi-los, e eles, sendo testados e aprovados através de muitos testes, poderiam julgar os anjos que não passarão por essa experiência. Com certeza muitos anjos, os demônios, não gostaram desse plano de Deus. Isso foi argumento muito forte que Satanás usou para persuadir os anjos que pouco já estavam alimentando os pensamentos de rebeldia contra Deus. Como o tempo, estes sentimentos de rebeldia cresceram. Não podemos nem mesmo adivinhar quanto tempo isso deve ter durado, até o dia que não aguentaram mais e guerrearam contra o próprio Criador. Ninguém sabe o tempo. Sabemos que poderiam ser milhões o número de anjos que Satanás influenciou, enganou. Ele os visitou várias vezes para convencê-los, pois não seria fácil fazer anjos que veem o próprio Deus se rebelarem contra Deus. Sim, pois um tempo muito longo onde para eles não era nada, não é nada para eles, pois não estão sujeitos a tempo, espaço. Não existe isso no céu.
Deus tem o poder absoluto de controle total de toda a situação, de toda a criação, sabia de tudo que estava acontecendo, mas nada fez. Ele sabia também que isso poderia aumentar e a dissatisfação daqueles anjos que já pensavam algo contra Deus. Deus quer o nosso amor. Deus está criando a sua família. Ele não quer sujeitos rebeldes e infelizes em sua família. Ele deixou o tempo seguir e ver quantos anjos iriam rebelar-se. Agora Satanás tem argumentos fortes para convencer os anjos rebeldes. Ele falando para eles que Deus não gosta deles, que Deus quer que eles sejam escravos dos humanos para todo sempre, que viveriam e teriam uma miséria de vida, que Deus não liga para eles. Isso foi o argumento que Satanás usou para convencer os demônios, os anjos, né? Que eles não significam nada para Deus, pois Deus valorizava mais o ser que era nosso. Que Deus se arrependeu de tê-los criado. Muita mentira, muito engano Satanás usou para enganar os anjos. Que ele seria o melhor líder. Satanás dizia para os anjos que seria o melhor líder e até Deus para eles, etc. Assim, ele usou todo tipo de fala para aumentar a rebeldia daqueles anjos, já rebeldes em suas mentes para ir contra Deus. Mas o projeto de Deus continua. Deus começa o seu plano que ele falou aos seus anjos e escuta a primeira parte dele, que é a criação das almas humanas. Todas as almas que existiram e se tornaram embriões foram criados nesse tempo. Deus tem controle absoluto de sua criação, desde a criação do princípio, do primeiro ser humano, Adão, até hoje em dia. Essas almas que foram criadas nesse tempo ainda estão nascendo. Deus não terminará seu plano até que todas as almas que foram criadas tenham a oportunidade de se tornarem um embrião. Primeira fase da criação do ser humano. Essa foi a primeira fase. Todos nós já existíamos antes. Anjos. Embriões que tinham sido feitos há muito tempo. O Senhor já me conhecia, já te conhece. Nós fizemos carne, fomos colocados aqui. Os apóstolos dão testemunha de quando as almas são criadas. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, diz que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. É grande que existia antes. Estamos aqui porque é um propósito de Deus na minha vida e na sua vida. Antes que tudo existisse no mundo físico, as almas de todos os humanos foram criadas. Deus sabe a quantidade de almas que farão parte da sua família. Até hoje em dia, então, essas almas estão nascendo. Cada dia
que passa, está chegando perto do final de todas as almas que foram criadas. E Satanás ainda continua em sua rebeldia. Com a criação das almas, agora Satanás tem um segundo bem forte para convencer os anjos. Muitos nesse ponto já estão começando a ser convencidos por Satanás. Agora Satanás mostra para eles que Deus vai realmente pôr em vigor o plano de criação do homem. As mentiras de Satanás aparecem ser mais convincente a esses anjos que estão começando a pecar, em tornar contra Deus. Algumas dessas mentiras não são muito difíceis de ver, que Satanás quer que eles virem escravos do homem, que eles serão servos para todo sempre, que Deus não quer saber deles. Satanás continua enganando os anjos. Diz também que Deus viu que foi um erro criá-los. Que mentira de Satanás. E daí por diante, mentiras que servem para alcançar o seu propósito, que seria convencer o número máximo de anjos para ficar do lado dele. Satanás engana uma terça parte dos anjos. Satanás convenceu um grande número de anjos a ficar do seu lado. Observe o que as Escrituras dizem dessa época. Apocalipse 12, capítulo 12, verso 3 e 4, diz: um grande dragão vermelho, Satanás, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Vemos que Satanás tem feito ontem, hoje, continua fazendo. Ele enganou a terça parte dos anjos sem muito esforço, e hoje ele nos engana também. Ele nos tira do foco, do propósito que Deus tem para a nossa vida. Satanás continua enganando pelas drogas, pela ambição do dinheiro, por fama. Satanás engana. Senhores, senhoras, acordem. Continuando a nossa história, falando da criação, de como Satanás enganou, tentando falar, passar a mensagem, para que nós também não sejamos enganados. Um dia nós fomos anjos. Deus Pai e Jesus Cristo continuam seus planos na criação dos humanos. Ele criou as almas e agora Ele cria a terra e o universo físico é criado pela primeira vez. Vemos que até os anjos se maravilham quando Deus cria a terra. Em o livro de Jó, a Bíblia Sagrada nos mostra, capítulo 38, verso 4 até o 7, diz: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-nos saber se tens inteligência. Quem lhe pôs a medidas? Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou as suas pedras de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam,
e todos os filhos de Deus jubilavam. Com a criação da Terra e do universo que conhecemos como o nosso próprio Via Láctea, Satanás chega mais próximo de convencer os anjos que estão se tornando demônios em seus corações. Até aqui vemos que só há luz no mundo deles. Deus e Jesus é a luz, como também todos os anjos, incluindo Satanás, que é Lúcifer. Não havia escuridão ou treva neste mundo, apesar dos corações de Satanás e dos demônios já terem mudado para ir contra Deus. Deus ainda não os transformou. Deus, é claro, sabendo de tudo que estava se passando, e sem a mínima preocupação, ele esperava ver quando anjos seriam convencidos por Satanás e seus esquemas malignos. A criação da terra adiantou esse processo, pois agora eles estão vendo erradamente que Deus vai criar o homem e dar a eles o poder para serem como Deus. É bem possível que Deus deu a Lúcifer, Satanás, no coração dele, a responsabilidade de cuidar da terra. Note que ele mandou João Batista para preparar o caminho para Jesus. Vemos aqui em Mateus capítulo 11, versos 7 a 10, diz: E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João, que foste ver o deserto, numa cama agitada pelos ventos, sim, que foste ver um homem ricamente vestido. Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis, mas estão que foste ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que pregará diante de ti o teu caminho, preparará diante de ti o teu caminho. Mateus 11, 7 e 10. Não é difícil imaginar então que Deus mandou Lúcifer à terra para preparar para o homem que ele ainda ia criar. Com certeza não havia mais dúvida entre os anjos que Deus iria realmente criar o homem, pois ele já tinha criado as almas e agora criou também a terra, o universo. Deus estava começando a criar o universo físico e que acreditamos que ele continua fazendo isso até hoje em dia, preparando o universo para a família que já está criando. Lúcifer agora está na terra cuidando dela e aproveitando a oportunidade de preparar o seu esquema de guerra contra Deus. Agora ele tem esse lugar onde todos os anjos, demônios no coração, poderão se juntar e tramar um esquema contra Deus. É impossível acreditar que esses seres não conheciam os poderes de Deus e que é absolutamente impossível esconder nada de Deus. Deus conversou com eles várias vezes, procurando saber o porquê do problema. Isso já devia para eles que Deus estava a par do que estava acontecendo. Mas nada adiantou. Você já tentou ensinar
seres humanos com muito orgulho de si mesmo, eles não ouvem, não é mesmo? Eles não ouvem o que a gente está dizendo. A mente também, quando fica corrupta, não fica muito clara. Não consegue pensar direito e perde muito na área do sentido comum. Ela segue em entender fatos, os fatos do orgulho, bloqueia a mente da sabedoria. Acreditamos que Satanás e os demônios chegaram nesse ponto que, mesmo olhando para o Criador, pensaram a si mesmo que o poderiam destruir, ou até mesmo movê-lo do seu poder. Estavam e estão, é claro, totalmente enganados. Satanás continua hoje operando. Ele enganou a terça parte dos anjos, levou para si, e continua sua obra. Satanás nunca parou. Hoje ele tenta destruir, e por muitas vezes ele consegue levar muitas almas criadas pelo Senhor Jesus, levar direto para o inferno. O Satanás, ele tem raiva de mim, tem raiva de você. Porque o Senhor Deus criou o ser humano e deu a excelência maior de julgar os anjos. Satanás, por sua vaidade, enganou, levou para si os anjos, dando força ao seu sonho de destruir o ser humano. Hoje, nessa tarde, eu deixo essa mensagem. Digo a você, ouvinte da Palavra de Deus, se está ouvindo agora, eu já estou com 22 minutos de vídeo sendo gravado. Já que você está ouvindo até agora, eu te agradeço pela sua audiência, pela sua vontade de ouvir a palavra e ver o que Deus está fazendo em minha vida. Eu digo para ti, não se deixe mais ser enganado pelo diabo. Satanás veio para roubar, matar e destruir desde o princípio de todas as coisas. Pois creia na palavra de Deus. Deixe o Senhor Jesus tomar conta da sua vida. Entregue o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Deus é o caminho. Diga não para algumas atitudes que você quer fazer. Diga sim para Jesus. Continue o que o Senhor quer para a sua vida. Deus preparou já um lugar para ti. Você já existia antes de tudo isso. Você é a criação de Deus desde o princípio de todas as coisas. Acredite na palavra de Deus. A partir do momento que você der crédito a essa palavra do Senhor Jesus e começar a aplicar na sua vida, você vai ver coisas grandiosas acontecer. A palavra do Senhor nos mostra o verdadeiro caminho que devemos seguir. Pois nessa tarde eu creio que Deus tem feito e continua fazendo. Você que vai entrar em nosso canal, vai ver as pregações, deixe o seu legalzinho lá, ou assim, mas a palavra de Deus é assim, para que o nosso trabalho continue e outras pessoas consigam ver com mais facilidade, no YouTube. Venha fazer parte desse projeto, assim eu deixo essa mensagem em nome de Jesus.